Esta é a história de um homem que poderia ter tido tudo, mas cuja alma atormentada o levou a cometer um ato de loucura imperdoável. Este canhoto ficou conhecido pelo seu estilo extremamente agressivo e o excepcional poder dos seus murros. Mantém-se o único campeão da história do Conselho Mundial de Boxe a ter vencido todos os combates da carreira por nocaute. Edwin Valero nasceu a 3 de dezembro de 1981 em Bolero Alto, Mérida, Venezuela. Oriundo de uma família humilde, desde cedo se habituou a conviver com a violência nas ruas de Mérida. Os pais separaram-se quando era ainda uma criança. Por volta dos 12 anos, foi abandonado à sua sorte numa cidade que não fazia prisioneiros para uma vida de pobreza e duros golpes que o levaram a envolver-se em lutas de rua e problemas com a polícia. Ocasionalmente encontrava refúgio num ginásio local onde se sentia em casa. Foi aí que começou a treinar, fazendo a sua estreia como amador com apenas 12 anos. Venceu e defendeu o título de campeão nacional amador da Venezuela 3 anos consecutivos. Foi também campeão da América Central e do Sul, derrotando Francisco Borrado. Ostentava um impressionante registro amador de 86 vitórias e 6 derrotas, com 57 nocautes. Parecia que era apenas uma questão de tempo antes que El Dinamita explodisse na cena profissional, mas como tudo associado com Edwin, de maneira nenhuma foi assim tão simples. No dia 5 de fevereiro de 2001, Valero sofreu um aparatoso acidente de mota. Na altura do acidente não levava capacete, tendo sofrido uma fratura no crânio que o obrigou a ser submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência para a remoção de um coágulo de sangue. Valero, que era um verdadeiro guerreiro, fez uma recuperação rápida com os olhos postos nas categorias profissionais. Mas é aqui que o seu mundo ficou virado ao contrário, porque havia agora uma preocupação entre os organismos competentes devido à lesão causada pelo acidente, que estavam hesitantes em agendar lutas futuras com Valero, especialmente na América. Valero acreditava que esta situação tinha motivações políticas devido ao seu apoio ao presidente Hugo Chávez. Finalmente, em 2002, o seu médico declarou-o apto para combater. A 9 de julho desse ano, estreou-se como profissional contra Eduardo Hernández, vencendo por nocaute no primeiro assalto. Até final desse ano, disputou mais 4 combates, vencendo todos eles por nocaute no primeiro assalto. Em 2003 disputou mais 3 combates com vitórias por nocaute no primeiro assalto, antes do seu primeiro combate nos Estados Unidos. O combate teve lugar a 19 de julho na Califórnia e o adversário foi o americano Emmanuel Ford. Valero venceu por nocaute no primeiro assalto. O adversário seguinte foi o colombiano Roque Cassiani. O combate disputou-se a 28 de agosto de 2003 e Valero venceu por nocaute no primeiro assalto. Nesse mesmo ano disputou mais 2 combates contra o compatriota Alejandro Heredia e o mexicano Tomás Zambrano, vencendo ambos por nocaute no primeiro assalto. No final do ano, seu recorde tinha crescido para 12 vitórias e 0 derrotas, a série de nocautes no primeiro assalto ainda em perfeita forma, e o jovem lutador estava à beira de fazer a sua estreia na HBO. Mas em janeiro de 2004, enquanto se submetia a exames de rotina em Nova York,
Antes do combate da HBO, uma ressonância magnética revelou uma pequena mancha no seu cérebro, um possível sinal de hemorragia cerebral. Com isso, a Comissão Atlética do Estado de Nova Iorque recusou-lhe prontamente uma licença, e onde Nova Iorque ia, o resto da Associação das Comissões de Boxe ia também. 14 meses depois de a sua licença ter sido negada e percebendo que a sua carreira nos Estados Unidos estava num beco sem saída, Valero voltou à Venezuela antes de se mudar para o Japão, cortando os laços com a Golden Boy Promotions e juntando-se à Taken Promotions. A 21 de maio de 2005, defrontou o argentino Hernan Valenzuela, vencendo por nocaute no primeiro assalto. A 25 de fevereiro de 2006, Valero estabeleceu um novo recorde mundial ao vencer por nocaute no primeiro assalto os seus primeiros 18 combates como profissional, quebrando o recorde histórico de Arthur Susskind estabelecido em 1905. No combate seguinte, enfrentou Genaro Trasancos e foi a primeira vez na sua carreira profissional que Valero não venceu o seu adversário no primeiro assalto. A oportunidade para o título de superpluma da WBA apresentou-se a 5 de agosto de 2006. Valero enfrentou o campeão Vicente Mosquera, um panamenho que havia sido derrotado apenas uma vez por decisão dividida. No que, sem dúvida, se viria a revelar o combate mais difícil de ambos os pugilistas, Valero derrubou o campeão 2 vezes no primeiro assalto. No entanto, Mosquera recuperou e no terceiro assalto respondeu derrubando Valero, o que seria o único derrubo na carreira do venezuelano. Finalmente, no 10º assalto, Valero conseguiu derrotar o seu adversário e conquistar o tão desejado cinto de campeão. Valero iria defender com sucesso o título 4 vezes antes de subir de categoria de peso, com a sua última defesa contra Takehiro Shimada em Tóquio a 12 de junho de 2008. Depois deste combate, Valero conseguiu obter uma licença de boxe para combater no estado do Texas. A 4 de abril de 2009, em Austin, Texas, Valero defrontou António Pitalua pelo título de peso leve da WBC. Este foi o primeiro combate de Valero nos Estados Unidos desde 2003. El Dinamita, como ficou conhecido o fenómeno venezuelano, venceu por nocaute no segundo assalto. O combate seguinte de Valero teve lugar na Venezuela, em La Guaira, onde ele defendeu com sucesso o seu título de peso leve da WBC, com uma vitória por nocaute sobre Héctor Velásquez no 7º assalto. A segunda e última defesa do título de Valero foi contra António de Marco, a 6 de fevereiro de 2010, no México. No segundo assalto, Valero sofreu um corte grave sobre o olho direito após uma cotovelada não intencional de Marco. Valero foi capaz de continuar e venceu o combate depois de Marco não responder à chamada para o 10º assalto. Mas este fantástico pugilista arrastava um grave problema de dependência de álcool e drogas que muitas vezes resultou num confronto com quem quer que se cruzasse no seu caminho. Frequentemente, essa pessoa seria a sua mulher, Jennifer Carolina Vieira, que foi várias vezes atendida no hospital com cortes, contusões e numa ocasião um pulmão perfurado e costelas partidas. Pode ter sido amor ou simplesmente puro medo o que a impediu de denunciar Edwin à polícia. Mas na noite de 18 de abril de 2010,
Valero cedeu aos seus demónios e esfaqueou a sua mulher até à morte num quarto de hotel em Valência, Venezuela. Na manhã seguinte, caminhou descalço até à recepção e calmamente anunciou que tinha matado a sua mulher. Ele não ofereceu resistência quando foi preso. Temendo que pudesse estar sob o efeito de álcool ou drogas e por haver risco de suicídio quando ficasse sóbrio, a polícia tirou-lhe os cordões dos sapatos e o casaco. Mas foi-lhe permitido usar as calças e foram essas que ele usou para se enforcar na sua cela na manhã de 19 de abril de 2010. Tinha 28 anos. Apesar da vida atormentada e do trágico desfecho, na memória dos fãs deste desporto, Edwin Valero, El Dinamita, terá para sempre o seu lugar no Olimpo dos deuses do boxe.